Fala galera, vamos lá para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise aqui sobre fundos imobiliários que ninguém faz, essa é a verdade. Essa é uma análise um pouco mais avançada, tá? Então você que está começando no mundo dos fundos imobiliários, pode ser que seja um assunto um pouquinho pesado para você, mas fica tranquilo, é importante que você saiba disso aqui e aí aos poucos você vai assimilando essas informações. Veja bem, às vezes eu vejo as pessoas colocando tudo na mesma cesta. Taxa Selic, investimentos em títulos do Tesouro pré-fixado, indexado à inflação, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo, coloca tudo na mesma cesta para fazer a comparação. Mas o fato é que são opções de investimentos totalmente diferentes. E a forma com que a gente vai calcular o retorno, vai estimar o retorno que a gente vai ter com esses ativos são diferentes também. Então, eu começo fazendo a primeira comparação. Eu vou trabalhar isso com vocês numa planilha, que é essa planilha aqui, ó, que nós vamos imputar os valores aqui, eu vou lançar os valores na planilha e ela simplesmente me diz aqui o valor justo do fundo imobiliário, ou pelo menos eu vou entender o porquê o mercado está pagando isso. Essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? E lembrando que essa planilha eu construí numa live ao vivo, que eu faço todas as segundas-feiras com os membros da comunidade, né, na aula 41. Vou deixar o link aqui para você fazer parte da nossa comunidade e assistir a aula onde eu construí essa planilha, mostrei como se constrói. Mas eu vou disponibilizar ela para você hoje aqui. Olha só, a primeira análise, galera, que a gente faz é o seguinte: comparar fundo imobiliário com Selic. Você tem que entender uma coisa: a taxa Selic, ou investimento na Selic, ela é um título pós-fixado. O que significa isso, que é pós-fixado? Que a taxa que eu vou receber da Selic, ela será decidida depois. Eu posso pegar hoje uma taxa, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 10,75. Ok, vou investir uma grana na Selic e vou receber 10,75% ao ano. Até o momento que o Banco Central mude essa taxa. Se na próxima reunião o Banco Central derruba essa taxa para 10%, por exemplo, eu passo a receber dos meus rendimentos 10%. Se daqui a alguns anos a taxa Selic está rendendo 4% ao ano, eu passaria a receber 4% ao ano. Então veja que, se você está montando uma posição de investimento de curto prazo, Leandro, eu quero final do ano trocar de carro, eu quero final do ano fazer uma viagem, Selic, porque daí a chance de eu ter uma variação no rendimento é pequena. Agora, se você está construindo um patrimônio para sua aposentadoria, para usar esse dinheiro num prazo de 5 anos ou mais, né, ou deixar lá acumulado para sua aposentadoria, a Selic é arriscada. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia de qual será a taxa Selic lá no futuro. Então eu peguei o investimento mais curto que tem, que é a Selic. Por que mais curto? É o presente. Ela é pós-fixado, é o juro que vale o juro do agora. Depois vai vir um novo juro, é aquele juro, e aí vai. Ela é pós-fixada. Existe um tipo de investimento, por exemplo, fundo imobiliário de tijolo, e aqui eu já começo a mostrar que ele não tem nada a ver com Selic. O fundo imobiliário de tijolo, o rendimento que eu travo hoje é para o resto da vida. E eu vou mostrar isso nessa planilha aqui junto com vocês. Fica aqui para você entender o que eu estou falando. Olha só. Se eu coloco hoje 100 mil reais na Selic, eu vou ganhar 10,75% ao ano. Até o Banco Central mudar essa taxa. Mudou, eu passo a receber a nova taxa que o Banco Central está me colocando ali. Quando eu invisto em um fundo imobiliário de tijolo, papel não, e eu vou mostrar a diferença, de tijolo, o que é de tijolo? Que investe em imóveis e não em dívida imobiliária, né? Que tem um prédio lá, que tem um galpão de logística, que tem um shopping, enfim. De tijolo, tem um imóvel físico lá. Quando eu invisto em fundo de tijolo, se eu fizer um cálculo agora e eu chegar à conclusão que investindo nesse fundo de tijolo eu vou receber 10% ao ano, eu vou, acima da inflação, por exemplo, eu vou receber 10% ao ano acima da inflação para o resto da minha vida. É eterno, a não ser que perda os fundamentos. E aqui é um risco que eu tenho que avaliar, tá? Não vou descartar esse risco aqui. Agora, tudo mais constante, nada alterando, eu vou receber esse 10% para o resto da vida. Ah, Leandro, mas daqui a 2 anos o Banco Central derrubou a Selic para 2%. Não me interessa. O que interessa é quando eu comprei. Comprei, travei para o resto da vida. Isso é fundo de tijolo, beleza? Fundo de papel, não.
Porque o fundo de papel, eu vou depender da duração da dívida que tem na carteira desse ativo. Então, quer ver só? Vamos começar a fazer alguns exemplos aqui. Primeiro, eu quero trazer para vocês aqui o site do título do Tesouro. Aqui eu tenho vários títulos do Tesouro. Por que eu tenho vários, pessoal? Existe uma lógica por trás disso. Porque cada título que eu tenho aqui, ele vai me dar um vencimento diferente. Veja bem, quando eu falo de Tesouro Selic, é pós-fixado. Esse vencimento aqui não me serve para muita coisa. A única coisa que serve para eu saber é que nesse dia aqui vai cair o dinheiro na minha conta e o resgate vai ser automático, aí eu posso reinvestir na Selic novamente. Só para isso. Agora não vai sofrer variação do preço, eu não vou conseguir travar juros referente a essa data. Agora, quando eu falo de um título pré-fixado, essa data aqui é muito importante, porque olha só, se eu invisto num tesouro pré-fixado 2027, presta atenção, a minha ideia final aqui com vocês hoje é falar sobre o fundo imobiliário, mas eu preciso que vocês entendam um título de dívida, um título de renda fixa, porque é a base para investimentos em fundos imobiliários. Se você não entende isso aqui, você não sabe o que está fazendo com fundos imobiliários. Como eu falei no começo desse vídeo, é uma aula mais avançada, não é para quem está começando. Vamos lá. Se eu invisto em um tesouro pré-fixado com vencimento em 2027 e eu estou contratando agora, nesse momento que eu vejo esse vídeo aqui, que eu estou gravando esse vídeo, é 12, 16% ao ano que eu vou receber. Até quando? Até 1º de janeiro de 2027. Veja bem, o que eu falei agora há pouco de um fundo de tijolo? O fundo de tijolo é eterno. Se eu tivesse investindo em um fundo de tijolo para receber 12, 16% ao ano, seria para o resto da vida. No título do Tesouro pré-fixado, eu vou conseguir isso até dia 1º de janeiro de 2027. Depois disso é outra história. Eu vou ter que pegar esse dinheiro e vou ter que ver quais são as opções de investimentos que eu tenho para fazer. Então, aqui, para o resto da vida, esse investimento aqui já não serve. Porque eu sei que ele vai ser esse rendimento de 12, 16 até 1º de janeiro de 2027. Depois eu não sei, eu vou ter que procurar outra opção de investimento. Ah, Leandro, eu quero um prazo um pouco maior. Então, vamos travar até 2031, mesmo conceito. Eu vou receber, olha só, como eu estou travando para um prazo um pouquinho maior, o risco tende a aumentar, porque eu vou demorar mais para receber esse meu dinheiro, em teoria. Então, saiu de 12,16, foi para 12,33. O mercado exige um prêmio pelo prazo, porque aumenta o risco. Nesse caso aqui, eu vou travar, que eu vou receber 12,33%, não acima da inflação, tá? Isso aqui é rendimento nominal. Se a inflação for de 15, tomei na cola, combinei com o governo dele me pagar 12,33. A inflação foi de 15, perdi dinheiro, perdi poder de compra. É um risco que eu corro, tá? Por isso, inclusive, que o mercado cobra um pouquinho mais, comparando 12,16 com 12,33. Nesse caso, eu estou travando esse rendimento até 2031, beleza? Mas ainda assim, eu tenho um prazo. No fundo de tijolo é para o resto da vida. Vamos lá. Eu tenho um outro cara aqui que ele se compara um pouco melhor com o fundo de tijolo. Aqui nós estamos se aproximando da realidade do fundo de tijolo. Veja bem. O Tesouro IPCA+. O que é Tesouro IPCA+? Tesouro IPCA ele vai te pagar a inflação do período, que aí eu não sei qual vai ser a inflação, pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20% ao ano, mas o governo está se comprometendo a me pagar essa inflação, a corrigir o principal pela inflação, baseado no IPCA, que é o índice do IBGE. Tem gente que concorda com o IPCA, tem gente que discorda, isso aqui é assunto para outro vídeo. Mas o governo vai te pagar a correção do IPCA. Mais quanto? Mais esse prêmio aqui, ó, 6,31%. Até quando? Até 2035. Então, olha só. Comprei um título do Tesouro IPCA mais 2035. Eu estou garantindo que no dia 15 de maio de 2035, se eu segurar até essa data, eu vou ter recebido IPCA mais 6,31. Nada mal, certo? Por mais de 10 anos, eu estou travando que eu vou receber 6,3% ao ano acima da inflação. Só que tem um porém, existe um prazo aqui, é 2035. Se eu falo de fundo de tijolo, é para o resto da vida e eu vou explicar isso. Tem um mais longo? Tem o 2045, mesma lógica. Ó, subiu um pouquinho o prazo,
subiu um pouquinho o prêmio, porque o risco aumenta quando o prazo aumenta. Então, 6,31% eu receberia para zerar isso em 2035. Para zerar isso em 2045, eu vou querer 6,38%. Quando eu falo eu, estou falando o mercado. O mercado exige um prêmio. O que isso aqui significa, gente? Que se eu investir nesse título e eu esperar até 15 de maio de 2045, eu vou ter recebido 6,38% ao ano acima da inflação. No dia 15 de maio de 2045, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se não existir mais opções que me pagam isso, de repente lá em 15 de maio de 2045, a melhor opção vai ser IPCA mais 2%. Vou ter que renovar 2%. Perdi essa minha trava de 6,38%. No fundo de tijolo eu não perco essa trava. E como que funciona no fundo de papel? Olha só, eu tenho um fundo de papel aqui, que é o Maxi Renda, né? O MXRF, que é bem conhecido aí entre vocês investidores. Eu acho que uma boa parte do investidor de fundo imobiliário começa pelo MXRF, tá? Nada contra, é um bom fundo, não tem carteira, acho que tem até melhores, mas é um bom fundo também. Agora, olha só, existe uma coisa no fundo de papel que não existe no fundo de tijolo, que é a duration. A duration é o prazo médio que eu vou ter para receber toda a dívida que eu tenho na carteira desse fundo. Se eu der um Ctrl F aqui, ó, eu vou procurar por... duration, se escreve, é duration, tá? Então, duration. 7 vezes ele mencionou a duration aqui nesse documento. Então, vamos pesquisar onde é que está isso aqui, ó. Duration. Isso aqui é o que mais me interessa, ó. Duration da dívida. Então, veja bem. Um fundo de papel, ele simplesmente investe em dívida, né? Então, por exemplo, o Shopping Itaquera, ele foi lá e ele fez uma dívida que ele vai ter alguns recebíveis lá, depois ele pega e vende esses recebíveis para nós investidores. Então, a gente já coloca a grana inteira na mão do Shopping Itaquera e a gente fica recebendo parcela dele até que ele devolva para nós todo esse dinheiro que a gente colocou. Eu não estou fazendo isso diretamente. Quem está fazendo isso para mim? O fundo MXRF. É isso que ele vai fazer. Eu sou um cotista. Eu fui lá e comprei uma cota. Botei R$10. Ele vai pegar esse meu dinheiro, vai comprar um CRI. Esse dinheiro que ele comprou o CRI vai cair na mão do Shopping Itaquera. O Shopping Itaquera vai pagar mensalmente, vai devolver uma grana, até que ele quita essa dívida. Igual quando você faz um empréstimo, você financia um carro lá para pagar em 5 anos, você vai pegar todo o valor para pagar o carro, o banco vai te dar todo o valor, depois você vai pagando por mês para o banco até zerar. É a mesma coisa, certo? Quanto tempo para zerar? Qual que é o prazo médio para zerar essa dívida que o Shopping Itaquera tem para zerar essa dívida? 6,1 ano. Então, olha só, o que acontece aqui, gente? Qual foi o preço dessa dívida que o Shopping Itaquera fez com o MXRF dentro desse CRI? Foi IPCA mais 9,11. Vocês estão percebendo aqui, ó, IPCA mais 9,11. Está aqui no cantinho aqui, ó. Esse IPCA mais 9,11 aqui, ó, ele é melhor do que esse cara aqui. Esse cara aqui está pagando IPCA mais 6,38. Só que esse cara aqui eu vou travar até 2045. Olhe prazos. Você, investidor mais avançado, tem que aprender a olhar prazos. Eu vou travar até 2045. O MXRF fez um bom negócio aqui, né? IPCA mais 9,11. Só que ele travou isso por quanto tempo? Ele travou isso por 6,1 ano. Beleza? Então, o que quer dizer com isso aqui é que, em média, o prazo é maior, tá? O prazo é maior, tanto que o vencimento que vai em março de 2039, só que como ele já vai pagando antecipadamente, o shopping vai pagando antecipadamente, em média, eu vou demorar 6,1 ano para receber. O que isso aqui significa, gente? Que cada vez que o shopping devolve uma parcela, ou melhor, o fundo MXRF vai ter que pegar esse dinheiro e vai ter que procurar outra alternativa de investimentos. E aí pode ser que ele não consiga mais uma alternativa de investimentos, a IPCA mais 9,11. Por quê? Porque vai depender das condições de mercado daquele momento. O que eu estou querendo dizer com isso é que você não consegue travar rendimento em fundo de papel para o resto da vida. Beleza? Porque olha só,
Esse fundo, esse primeiro CRI que eu estou analisando, eu consegui travar esse rendimento de 9,11% por 6,1 ano. É isso que significa a duration, tá? 6,1 ano. Depois disso, não sei, vai depender do mercado. Talvez o mercado só esteja pagando IPCA mais 6, ou talvez esteja pagando IPCA mais 15. Pode melhorar, pode piorar, mas a trava é de 6,1 ano. O próximo CRI aqui, o prazo médio é 4,5, 7,1, e aí eu vou descendo, e lá embaixo eu tenho o prazo médio. O prazo médio da carteira do MXRF é 4,44 anos. O que isso aqui significa? Que daqui a 4,44 anos, a carteira do MXRF não será mais essa que vocês veem na tela. Não vai ter nada a ver com isso aqui. Vai ser uma carteira totalmente renovada. Porque, em teoria, todos esses CRIs que estão aqui já estarão quitados e a carteira terá novos CRIs. E esses novos CRIs terão novos rendimentos. Então, esse rendimento médio aqui, que ele nem trouxe aqui, deixa eu ver se eu acho o rendimento médio aqui na carteira. Olha só, o prazo médio aqui, ó, é IPCA, né, se eu for só o IPCA, mais quanto? 8,23. Isso aqui é hoje. Agora, daqui 4,44 anos, isso aqui vai ter mudado. Por quê? Porque a carteira vai se renovar. Então, veja bem, às vezes as pessoas fazem uma comparação direta. Ah, Leandro, eu vou investir em fundo de papel porque paga mais que fundo de tijolo. Mas você está investindo em um ativo que é pré-fixado, mas com prazo curto. Tem que olhar isso. Porque, veja bem, eu posso pegar hoje um fundo de tijolo que vai me gerar ali, corrigindo inflação, mais o que ele gera de dividendo, ele está me gerando 10% ao ano. Um exemplo. Mas eu vou travar esse 10% ao ano para o resto da vida. Talvez uma condição de mercado momentânea faz com que os fundos de papel estejam gerando hoje 15% ao ano, somando IPCA mais o rendimento, 15% ao ano. Aí eu vou olhar uma comparação direta e uma comparação amadora e vou dizer, vou de fundo de papel, porque eu posso ganhar 15% ao ano aqui, mas eu vou ganhar 10% apenas no fundo de tijolo. Passaram-se 5 anos, quanto que eu vou estar recebendo no fundo de tijolo? 10% ao ano. Por quê? Porque a trava é eterna no fundo de tijolo. Eu vou explicar um pouco mais ainda. O fundo de papel, daqui a 5 anos a carteira vai ter renovada. Talvez a nova carteira, devido às condições de mercado que vão estar ocorrendo daqui a 5 anos, talvez essa nova carteira vai estar gerando 8% ao ano. E aí? Eu passo a receber 8% ao ano. Talvez mais no futuro vai estar rendendo 6% ao ano. Eu passo a receber 6% ao ano. Por quê? Porque a carteira vai se renovando quando eu falo de fundo de papel. De tijolo, não. A trava é eterna. Então, pensa nisso. Quando eu tenho uma oportunidade grande, às vezes compensa mais eu travar com fundo de tijolo. Vamos fazer um cálculo em cima da planilha que eu vou distribuir para vocês. Como é que funciona esse cálculo aqui para vocês entenderem como que o mercado precifica os fundos imobiliários? Por exemplo, eu vou fazer aqui em cima do HGLG e vocês vão entender por que eu digo que o rendimento é eterno. Gente, aqui eu faço uma projeção, eu vou pegar o rendimento atual, tá? 12,31. Então, por exemplo, se eu vou lá no relatório do HGLG, que agora está com a carinha da pátria, né? E eu vou procurar aqui, ó, a DRE, tá? Que é essa parte aqui, ó, composição dos resultados. Isso aqui você tem que aprender a analisar. Então, eu tenho receita de locação. Em 12 meses, deu 378 milhões de reais. Aí eu tive mais rendimento imobiliário, uma coisa ou outra, deu 511. Tira aqui os custos, tal. E o resultado aqui dos últimos 12 foi 415 milhões de reais. Esse resultado eu joguei aqui na planilha, ó, receita gerada no último ano, 415 milhões de reais. Aqui eu tenho a quantidade de cotas, ó. Quantas cotas tem hoje? Aqui, ó, quantidade de cotas. Quantas cotas tem hoje? 33.787.000 cotas, 575. Eu joguei esse valor aqui.
Se eu pego a receita gerada, a receita que sobrou depois de tirar todos os custos do HGLG, eu pego essa receita gerada, eu divido pela quantidade de cotas, eu cheguei a uma receita por cota de R$ 12,31. Em teoria, isso aqui é o que sobrou para o HGLG distribuir. Se ele não distribuiu isso aqui, ele está fazendo caixa e em algum momento ele vai distribuir. Geralmente em junho e em dezembro faz o ajuste, tá? Mas isso aqui é o que sobrou para distribuir. Então eu vou colocar aqui, ó, receita anual por cota, 12,31, atual. Aí eu vou projetar por 10 anos e depois eu vou jogar na perpetuidade. Isso aqui é conceito de valuation, tá? Então tá, eu vou colocar uma premissa aqui de crescimento real. Quanto que eu acho que o HGLG vai crescer acima da inflação? Também eu vou levar em consideração o preço do título do Tesouro. Então, o Tesouro IPCA+, hoje, vamos ver quanto que ele está pagando? Tesouro IPCA+. Como o fundo imobiliário, o rendimento é eterno, eu vou travar, eu tenho que pegar o título do Tesouro mais longo que existe para fazer uma comparação um pouco mais próximo da realidade. O mais longo que eu tenho é o 2045, que está pagando 6,38, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 6,38. Beleza. Agora, olha só, como eu vou investir em um fundo imobiliário, eu estou correndo um pouco mais de risco do que eu investir direto num título do Tesouro. E eu vou ter que colocar, vamos imaginar, eu vou ter que colocar um prêmio por isso, né? Então, vamos imaginar que, olha, para investir no título do Tesouro, eu vou receber 6,38. Para investir no HGLG, eu quero um prêmio de 2%. Quero travar um prêmio de 2% aqui. Diante desse cenário, a planilha vai calcular a soma. Daí olha só, um ponto importante. Vamos voltar para a construção aqui. 12,31 hoje. Se eu acho que ele vai crescer 1% ao ano acima da inflação, então deflacionado no ano que vem ele vai gerar R$ 12,43 por cota de aluguel. Depois cresce mais 1%, no próximo ano, no ano 2, vai gerar R$ 12,56. Assim por diante, até o ano 10 eu vou projetar. Por que eu coloquei 1% aqui? Porque o HGLG é um fundo de desenvolvimento. No Brasil, é um fundo de desenvolvimento, não, é um fundo que é de aluguel, mas que também tem um pezinho no desenvolvimento, tá? No Brasil, estudos mostram, e eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que um fundo imobiliário, um imóvel, ele tende a corrigir a inflação ao longo dos anos. Então, se eu tenho um imóvel totalmente passivo, que não vai corrigir a inflação, o crescimento aqui é zero, tá? Não vai existir crescimento, essa é a minha premissa básica aqui. Não vai existir crescimento. Então, ele paga 12,31, deflacionando, no próximo ano vai ser 12,31, 12,31 e assim por diante. Quando um fundo ele entra no desenvolvimento, ele começa a construir imóveis, qual que é o objetivo? É ter um crescimento. Porque, teoricamente, ele começa a ter ganho de capital com o imóvel que ele desenvolveu. Pô, um imóvel, se ele fosse comprar, ele pagaria 500 milhões de reais. Então, ele gasta 300 milhões para desenvolver esse imóvel e depois de pronto ele fica com um imóvel de 500 milhões na mão. E isso faz com que ele tenha um ganho real acima da inflação. Então, não faz sentido um fundo de desenvolvimento crescer só a inflação. O objetivo é crescer acima. Vamos colocar aqui que ele vai conseguir crescer 1% acima da inflação, tá? Até o ano 10. E aqui, gente, eu vou disponibilizar a planilha para você. Se você não concorda, aquela história, você coloca aqui o que você acha. Se você acha que vai crescer 5% ao ano, ótimo, lança os 5% aqui. Eu vou colocar mais ou menos 1%. Outra coisa, o Tesouro está pagando 6,38, o prêmio que eu vou exigir é 2. Então, olha só, qual que é o retorno esperado? 8,4%. Isso aqui, gente, eu vou até deixar em negrito, isso aqui é eterno. Por quê? Porque eu estou comprando uma cota do HGLG hoje. Se eu comprar no preço que eu estou calculando aqui, eu vou receber 8,4% ao ano. Mas é para o resto da vida. Por quê? Porque nunca isso vai mudar. Os imóveis, se eu ficar 100 anos com o HGLG na carteira e ele não vender esses imóveis vão estar 100 anos lá dentro. E esses imóveis vão estar esses 100 anos corrigindo o valor do aluguel pela inflação. Ou posso até colocar um crescimento, como eu coloquei aqui, tá? Beleza. Diante de tudo isso, eu trago ao valor presente. Porque, poxa, eu vou receber R$ 13,60 lá no ano 10.
Mas hoje, né? A essa taxa de desconto que eu quero aqui, que é de 8,4%, quanto que eu posso pagar nesse fluxo de caixa hoje? Eu posso pagar R$ 6,08. É a mesma coisa que você pensar assim, se você coloca hoje R$ 6,08 no banco para render 8,4% ao ano, daqui a 10 anos você vai lá resgatar, você vai ter R$ 13,60, olhando de baixo para cima. Agora, olhando de cima para baixo, é de 13,60 para 6,8. Só invertir o ponto de vista aqui, tá? Então, eu posso pagar por esse fluxo 6,8, por esse 6,53 e assim por diante. Eu vou somar tudo isso aqui. E na perpetuidade? Eu tenho que calcular uma perpetuidade, né? Porque depois do ano 10 não vai deixar de existir o fundo HGLG. Ele vai continuar existindo. Então, eu vou pegar esse último fluxo aqui, eu vou aplicar a fórmula de Gordon, né? Que é muito simples, né, pessoal? Imagina o seguinte, você tem um imóvel aí você tem uma residência que vale... vamos colocar aqui, você tem um apartamento de R$500 mil, tá? E aí você quer alugar para receber aí um rendimento mensal de 0,5% ao mês, que é o que dá para conseguir de aluguel de imóvel, né? Vamos arredondar, você vai conseguir aí mais ou menos uns 6% ao ano de aluguel, tá? Então eu vou fazer a seguinte conta aqui, ó. Igual esse cara aqui vezes esse cara aqui. Quanto que vai dar? Vai dar 30 mil, tá? 30 mil por mês, por ano, né? É o que você vai conseguir de receita de aluguel em cima de um imóvel que vale 500 mil. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o contrário aqui. Vamos imaginar que você não tem esse número 500 mil, tá? E simplesmente a gente tem que você vai receber 30 mil reais por ano de um imóvel. Ó, eu tenho um imóvel aqui para te vender, tem um inquilino lá dentro que ele está pagando uma receita aqui que tu vai conseguir sobrar limpo aí para ti 30 mil reais por ano, beleza? Quanto que você paga no meu imóvel? Aí você vai dizer, olha, eu quero pelo menos 6% ao ano, acima da inflação, tá? Por quê? 6% ao ano é o que eu vou receber líquido, mas o imóvel vai valorizando a inflação. Então, a conta que você vai fazer é o seguinte, né? Você simplesmente vai pegar igual o fluxo gerado, certo? E você vai dividir esse fluxo gerado aqui pelo percentual que você quer. Quantos que deu? 500 mil. Esse é o valor do imóvel, beleza? Agora, vamos imaginar que você quer colocar um crescimento aí, porque você acha que, por algum motivo, deixa eu colocar aqui para não se perder então aqui, ó. Fluxo, valor do imóvel. Depois eu corrijo aqui só para vocês entenderem a lógica. Valor do imóvel 500 mil, fluxo 30 mil, retorno de 6%. Opa, deixa eu corrigir aqui. Tá? Retorno de 6%. E aqui eu vou colocar crescimento. Beleza. Vamos imaginar que você acha que não vai ficar parado, vai crescer isso aí. Então vai crescer quanto? Eu acho que vai crescer 2% ao ano, Leandro, acima da inflação, porque meu imóvel é muito bom, porque a minha região está muito boa e por aí vai. Então tá, beleza. Então você acha que vai crescer 2% ao ano. O que acontece? Eu vou ter que alterar essa fórmula aqui, ó. Por quê? Então eu vou pegar esse cara aqui que é 30 mil, que é o meu fluxo, beleza? Só que eu acredito que ele vai crescer esse fluxo, ele não vai ficar em 30 mil. Então eu vou pegar e vou dividir esse cara por H14, que é o meu retorno, menos o crescimento que eu espero que eu vou ter. E isso aqui vai trazer uma valorização no meu imóvel. O meu imóvel vale agora 750 mil reais. Se eu acho que ele vai crescer o aluguel 3% ao ano acima da inflação naquela região, então o meu imóvel vale mais que isso. O meu imóvel vale R$1 milhão. Não, Leandro, isso aí está estabilizado e eu acho que não vai ter crescimento acima da inflação, vai ser zerado o crescimento real. Então tá, então paga 500 mil nesse imóvel. Pronto, isso é a fórmula de Gordon, isso aqui você tem que colocar em todo o fluxo de caixa que você projeta lá para o futuro, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó, nessa nossa planilha. Deixa eu ajustar aqui, aí, beleza. Então, olha só, eu calculei aqui que a perpetuidade, o fluxo de caixa eterno, com base nesse princípio que eu mostrei aqui, para o HGLG é R$186. Só que isso aqui lá no ano 10, né? E quanto que eu pagaria hoje por esses R$186? R$83,23. Então, agora, se eu somo tudo isso aqui, bingo! O que eu acabei de descobrir? O preço justo do HGLG, com base nos critérios que eu coloquei aqui. Quanto que é o preço justo? Soma dos fluxos
Aí eu vou colocar aqui, ó, preço justo. O preço justo é R$ 168,48, tá? Qual que é o preço que ele está sendo negociado agora? Deixa eu atualizar aqui. Se eu pegar aqui, ó, HGLG. HGLG 11. Ó, 158,41, tá? 158,41. Então ele tem um potencial de subir 6,4% para chegar no preço justo. Mais uma vez, não estou dizendo que esse é o preço justo. Eu ensinei o método. Se você acha, pô, Leandro, sinceramente, eu estou acompanhando os caras lá, eles vão crescer 2% ao ano aqui, ó, por 5 anos, Leandro. Depois eles vão parar de crescer. E nem na perpetuidade não vai ter crescimento. Então vamos zerar o crescimento da perpetuidade. Depois de 5 anos ele vai estabilizar e vai crescer ali igualzinho a inflação. Então ele vale R$ 159,00. Exatamente o que o mercado está pagando por ele. Então veja que faz sentido o que o mercado está pagando, certo? Ah, Leandro, mas eu, cara, sinceramente, para investir no HGLG, eu quero um prêmio de 3%, porque foi vendido para a pátria, porque eu não gostei, porque mimimi. Então tá. Então 3% para você. O preço justo é 142 e o mercado está pagando 158, então não compre HGLG, tá? Se você acredita nessas premissas aqui, então vamos colocar, por exemplo, 1% aqui, ó. Vamos deixar com 1%. E depois na perpetuidade também vamos colocar que ele vai continuar desenvolvendo e vai continuar por muito tempo ainda crescendo 1% acima da inflação. E o prêmio para mim de 2,5 está satisfatório. Beleza, tá no preço justo. Compra HGLG e vá ser feliz. É assim que funciona. Você vai fazer isso aqui com qualquer fundo imobiliário. Eu tenho aqui que eu fiz com FIB, por exemplo. De vez em quando eu faço com algum fundo imobiliário. Para quê? Para saber se eu posso comprar com mais força ou menos força. E aí, gente, isso aqui cai por terra aquele lance de porque o PVP tem que ser igual a 1, como todo mundo fala, né? Então vamos até ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui o... Entrar aqui no... Não, peraí. Entrar aqui no Funds Explorer. Deixa eu pesquisar aqui pelo HGLG. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, HGLG. Ih, aqui tem coisa errada. Isso aqui não é normal. 2,48. Tem alguma coisa errada. Deixa eu pesquisar em outro site. Aqui, ó. Hoje, o valor patrimonial, o preço em relação ao valor patrimonial, tá 1,01. Ou seja, tá no preço do valor patrimonial. Agora, se eu chegasse aqui e tivesse 1,2, dane-se que tá 2,2. O que importa para mim é o retorno que eu vou ter. Eu coloquei as minhas premissas aqui. E de acordo com o que eu exijo, o que eu espero, que é esse crescimento, eu projeto para o HGLG. O que eu exijo de prêmio em relação ao título do Tesouro, que é 2,50, esse é o preço e pronto, entendeu? E eu vou travar pro resto da minha vida 8,9% ao ano acima da inflação. Aí o cara vem me dizer, porque fundo imobiliário é ruim, porque não ganha da Selic, não sei o quê. Claro, o cara começou a investir em fundo imobiliário quando o título do Tesouro estava em 3%, né? Porque se eu for dar uma olhada aqui, ó, vamos pegar esse gráfico aqui para você ver, ó. Eu venho aqui em histórico do Tesouro IPCA. Ó, hoje ele está aqui, né, em 6,48, como a gente está vendo. Mas lá no passado, por exemplo, em 2019, que foi o boom do fundo imobiliário, né? Todo mundo virou investidor de fundo imobiliário. Esses mesmos que estão aqui enchendo o saco, igual o vídeo que eu fiz lá, fui idiota ao quadrado, e um monte de gente descendo além em fundo imobiliário, inclusive os ditos especialistas na internet falando mal de fundo imobiliário porque não corrige nem inflação, porque não sei o quê. Claro, compraram tudo aqui, ó, quando o título IPCA estava perto de 3. Aí eu vou para a planilha de valuation e coloco em 3. Se você exige um prêmio de 2,50, você pode pagar R$ 276 no HGLG. E aí você estaria travando quanto? 5,5% ao ano. Agora, acontece marcação ao mercado. Porra, você vai lá e paga 276, tá? Se hoje acontecesse o cenário que aconteceu em 2019, o HGLG estaria em R$ 276, tá? Porque os números mostraram aqui, ó. Aí você paga 276. De repente, a cota vai lá para... O título do Tesouro vai para 6,48. Cara, cai para 155, né? Dá 40% de queda. Você vai ter essa desvalorização aí. Agora, quer dizer que você está tomando na cola? Não, você não está tomando na cola. Você continua travado com 5,5. Por quê?
Em relação ao que você pagou, esses R$276 que você vai ter pago, os fluxos de caixa que ele vai estar gerando em forma de dividendo e colocando no teu bolso vai estar representando 5,5% ao ano acima da inflação. Em algum momento, esse cara aqui, ó, que é o preço, ele sobe, ele desce, ele sobe ou desce, mas os fluxos de caixa em relação ao valor que você paga se mantém e vai corrigindo ali, né, de acordo com a sua projeção para o resto da vida. E é isso que importa. Então, dane-se variação de cota para fundo imobiliário. Quando você compra fundo imobiliário, você não compra ganho de capital, a não ser que você faça essa especulação aqui. Pô, Leandro, hoje os juros bateu em 7. O HGLG vale 146 e, de fato, eu acho que vai para 146. Aí vamos imaginar que o mercado coloca em 146, tá? Aí você olha e diz o seguinte, cara, tá no preço justo. Essa porra tá no preço justo. E eu vejo que a previsão é que os juros vai cair para 4, vai cair para 4. Porra, se vai cair para 4, o HGLG vai passar a valer 226. Então você compra aqui e vai ter 54% de ganho de capital. Você fez marcação a mercado com fundo imobiliário, você especulou. Isso aqui é uma estratégia, não vou dizer que está errado. Eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso com fundos imobiliários, mas conheço várias pessoas que fazem isso, tá? Então, beleza. É uma estratégia válida. Agora, não. Eu não quero isso, Leandro. Eu só quero meu fluxo de caixa, meu dividendo, né? Minha aposentadoria, quero estar tranquilo na minha vida. Beleza. Então, vamos imaginar que está 6,48 aqui, que é o que está. Você exige 2,50, você pode pagar R$155 e você vai travar para o resto da vida 9% ao ano acima da inflação. É ruim fundo imobiliário? Para eu dizer que é ruim fundo imobiliário, esse fluxo de caixa não pode se confirmar. Isso aqui tem que se deteriorar e eu tenho que ter um decréscimo no rendimento. Porque, por exemplo, vamos imaginar, para a gente fechar nossa simulação aqui, ó, que eu vou receber menos 1% aqui, ó. Menos 1, ou seja, ele está decrescendo o meu fluxo de caixa. Talvez a inflação está de 3 e ele está crescendo só 2, a grosso modo. Então, ele está perdendo 0,1% e vai continuar perdendo 0,1% para o resto da vida. Se isso aqui acontecer, o preço justo de HGLG é R$122. Entendeu? Então, critérios. Você coloca aqui o critério que você quiser. Bom, como é que você vai fazer para receber essa planilha? Se você quiser aprender a construir essa planilha, né? E eu vou trabalhar mais isso aqui, porque isso aqui é um assunto que demanda muito interesse lá da comunidade. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, eu entro ao vivo, ó. Clica bota a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, ou o link aqui na descrição para você fazer parte da minha comunidade. E eu vou te ajudar. Lá eu mostrei como eu construí essa planilha. E posso fazer quantas aulas forem necessárias também, construindo mais planilhas e até mais complexas do que essa, porque é esse nível de aula aqui que você tem lá dentro da comunidade 500 Pratas. E lá eu abro a minha carteira pessoal de investimentos, tá? Como é que você vai fazer para receber essa planilha? Eu vou deixar um link aqui embaixo, planilhas. Aí coloca ali, preenche os seus dados ali que vai pedir na tela de cadastro ali. Você vai colocar seu WhatsApp, eu vou mandar direto no teu WhatsApp, tá? Então coloca o seu WhatsApp ali para mim. Eu envio essa planilha aqui direto no teu WhatsApp e aí ela é sua, você pode usar, fazer as suas simulações aí, fazer o que você quiser, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo numa próxima. Fui!